Olá, professor! Olá, professora! Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Eliane, sou formadora do Instituto Iungo e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você a respeito da metodologia de problematização. Com certeza você já deve ter ouvido falar algumas coisas a respeito dessa estratégia. E a nossa proposta é organizarmos aqui, então, uma sequência dialogada para que você consiga pensar em propostas significativas que usem a problematização como estratégia central. Na nossa caminhada de hoje, vamos então falar sobre o que é e o que não é a metodologia da problematização. E vamos também trazer algumas reflexões que te orientem no planejamento de situações de aprendizagem que utilizem a problematização como estratégia central. Então, para pensarmos nas práticas problematizadoras, por onde começar? Vamos então trazer aqui um pouquinho das etapas que compõem o planejamento para um uso significativo dessa estratégia e aí pensando nela em diferentes contextos, seja para o planejamento de algo presencial, num contexto remoto, num contexto híbrido. O importante é engajar os estudantes na investigação de diferentes contextos, buscando problemas reais e mobilizando então esses conhecimentos, essas aprendizagens para a solução desses problemas. Então, por onde vamos começar? Vamos começar aqui trazendo uma diferenciação bem importante para você. Quando nós falamos da problematização, ela se mistura em alguns momentos, em algumas publicações, com outras estratégias que também são pautadas em metodologias ativas, que trazem no seu escopo a proposta, de desenvolver o protagonismo dos estudantes, do professor atuar como mediador de todo o processo, mas que na prática não necessariamente elas representam a mesma coisa. Então fique atento a essa diferenciação, porque isso também te apoia no planejamento dessas situações de aprendizagem. Então olha só, nós temos no conjunto de metodologias ativas uma metodologia chamada ABP, a sigla, significa aí ABP. O que é a ABP? É a aprendizagem baseada em projetos. Então, eu tenho sim um problema como ponto de partida, mas para a resolução deste problema, as atividades, as situações se conectam de forma que mobilizam a construção de um projeto. Então, é algo que tem um produto final, que tem uma culminância, é outra estratégia. Junto, nós temos também a sigla PBL, que traz um desdobramento dessa estratégia pensando apenas nos problemas e não necessariamente em grandes projetos que buscam solucionar esses problemas. As duas são consideradas, então, propostas pedagógicas, onde a aprendizagem do estudante ela vai ser construída a partir da solução de problemas. Então, temos ABP, que se relaciona a projetos. PBL, que traz especificamente aí a ideia de problemas. A junção das duas traz um desdobramento aí que já está sendo bem discutido nas literaturas, que trabalham com as metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas e projetos, ABPP. O que elas têm em comum? Elas têm em comum a investigação de problemas reais, problemas que estão presentes ali na realidade dos estudantes. E é esses problemas, são todos esses problemas
que partem de um diagnóstico significativo para os estudantes, né? Para o contexto em que a escola ela está inserida. Esses problemas reais é que levam à construção de novos conhecimentos. Então, olha só que interessante. Nós temos a ABP, PBL como estratégias de metodologias ativas, que mobilizam essa capacidade investigativa, né? O olhar crítico, a discussão, a argumentação, a pesquisa para buscar elementos que apoiem na resolução desse problema. Elas podem se unir quando nós pensamos numa aprendizagem baseada em problemas e projetos e que todas, né, dentro do que nós estamos falando aqui com você nesse momento, têm um olhar para a problematização. Mas lembra que na nossa caminhada de hoje eu disse, precisamos pensar o que é e o que não é a metodologia da problematização. Então, o que é? É uma metodologia ativa, é uma estratégia ativa. Importantíssimo, ela parte de situações reais, presentes no cotidiano dos estudantes, mas ela tem uma organização metodológica, o planejamento para o uso da problematização, ele não necessariamente precisa ser projetificado ou trazer uma sequência didática ali mais longa. Então, eu penso em uma situação de aprendizagem. A sequência didática, ela envolve várias situações de aprendizagem para o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Quando eu falo numa situação de aprendizagem, ela é um pedaço dentro dessa sequência maior. E aí é essa situação de aprendizagem que eu te convido para pensar comigo em como ela pode ser uma situação de aprendizagem que trabalha com a problematização. Então, é como se nós descêssemos a partir dessa imagem mais um pouquinho e pensássemos, então, em um degrau dessa grande escada que pode ter um desdobramento para projetos, que pode ter um desdobramento para situações mais robustas, né? Uma sequência maior aí de atividades, como também pode representar apenas um degrau nessa subida toda, sempre pensando na construção de aprendizagens significativas. E nós temos ainda a proposta de aprendizagem baseada na investigação. Mais uma sigla aí para o seu glossário de estratégias ativas. Nesse caso, de acordo com a citação de Moran, que está no livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, de Basic 2018, ele traz que a aprendizagem baseada na investigação desenvolve a habilidade de levantar questões, problemas e buscam possibilidades e soluções. Olha só, temos dentro dessa grande camada de estratégias etapas que levam o estudante a desenvolver essas habilidades. Uma das etapas é a problematização. Então, como que a gente pode pensar na organização dessas situações para que os estudantes tenham, então, uma progressão dentro das construções, relacionando, claro, com as habilidades que estão propostas no currículo da rede, na repriorização curricular, como que tudo isso pode dialogar. Então, a partir do momento que eu olho para estratégias macro e penso em situações menores, mas que podem mobilizar essas grandes construções, eu tenho uma aproximação do estudante a esses diferentes contextos, né? Então, é por isso que nós falamos que as estratégias ativas, nesse caso, mais especificamente a problematização, possibilita a construção desse conhecimento pertinente, aquele que se constrói em estreito diálogo com a realidade dos jovens e de seus territórios. Então, são estratégias que levam a essa aproximação. E eu tenho certeza que você vai sair dessa videoaula bem inspirado para colocar essas estratégias em prática.
para que essas grandes estratégias sejam colocadas em prática, eu preciso pensar em outra metodologia ativa no meio de toda essa história, que é a problematização. E por quê? Por que usar a problematização? Não é só porque ela desenvolve essas aprendizagens de forma ativa, mas também ela possibilita o trabalho em equipe ou ainda o envolvimento direto dos estudantes com o problema. Esse trabalho em equipe, em diferentes contextos, né? Se nós estivermos com possibilidade de organização desses estudantes em grupos, eu tenho o planejamento direcionando para isso. Mas eu posso também problematizar diferentes situações, orientando os estudantes a desenvolverem ações que são individuais, mas que depois elas se somam na organização do coletivo. Então, não é para pensarmos que as metodologias ativas elas só podem acontecer se estivermos todos juntos, próximos. Seria muito bom, mas na impossibilidade disso acontecer, elas também podem ser pensadas a partir dessas pesquisas, né, de trabalhos que são feitos, cada um dentro dos recursos que possui disponíveis, e aí então depois essas informações elas passam a compor uma organização maior que tem a intencionalidade, que tem objetivos claramente definidos, tá? Além disso, já que eu tenho, né, uma aprendizagem ativa, ela vai favorecer o protagonismo e o professor atuando aí na mediação para a construção dessas aprendizagens. Pensando caminhos aqui junto com vocês, para que nós possamos trabalhar a problematização no planejamento de uma situação de aprendizagem, 3 pontos importantes aqui para deixá-los inspirados aí e colocando em prática essas situações de aprendizagem. Então, primeira coisa, eu preciso ter o envolvimento com o problema. Já falamos que esses problemas precisam partir de situações reais, precisam estar presentes no contexto dos estudantes. Então, como que eu posso, já que não estamos ali todos juntinhos, né, de maneira síncrona, por exemplo, como que eu posso criar, planejar, organizar uma estratégia que faça com que todos os meus estudantes se envolvam com o problema? Tenho aqui algumas dicas. Eu posso construir uma problemateca da turma utilizando qualquer recurso que eu tenha disponível de maneira colaborativa, onde eles acrescentam ideias nessa problemateca. Posso usar a estratégia Matriz de Problemas, que também é um documento colaborativo, onde os estudantes compartilham aqueles problemas que mais os incomodam naquele momento, e aí toda a turma se envolve na escolha do problema que é mais relevante e mais urgente para ser resolvido naquele momento. Então, considerando os distintos contextos, é que nós temos que pensar nas adaptações da proposta. Falei que seria bacana, né, organizarmos um grande grupo ali para discutirmos esse problema e chegarmos então ali na matriz de problemas com aquilo que é mais relevante para o grupo. Mas, se eu não posso trabalhar com esses agrupamentos, eu crio mecanismos colaborativos onde os estudantes, mesmo sozinhos, eles consigam trocar essas ideias e chegar no problema que será utilizado como ponto de partida. E aí chegamos também no planejamento, que é onde, a partir deste problema, os estudantes então são mobilizados a organizarem as etapas onde o objetivo principal é resolver o problema ou pelo menos mitigar os danos que são causados por esse problema. As estratégias são diversas. Temos criação de mapa mental, plano de ação, um cronograma, planilhas, tabelas, onde as etapas, né, que possibilite o caminhar da turma para a solução daquele problema, elas estejam organizadas. Tudo isso com a utilização ou não de um recurso digital. É claro que, em alguns contextos, o recurso digital ele é muito importante
para que as etapas possam ser alcançadas. Então, sistematizando um pouquinho de tudo isso que eu acabei de compartilhar aqui com você, a metodologia da problematização, ela é uma abordagem pedagógica que visa estimular o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Importantíssimo, o seu ponto de partida é uma situação-problema que se relacione diretamente com a realidade dos estudantes. Precisa ser um problema real. Parte de um diagnóstico, tem o movimento de ação, de avaliação, de ação novamente, e é claro que não deixa de lado um planejamento colaborativo, cooperativo, traz a ideia forte de trabalho em equipe, lembrando que esse trabalho em equipe, se não é possível estarmos todos juntos, que nós possamos então ter movimentos colaborativos, documentos colaborativos, para que essas trocas elas sejam feitas, tá bom? E esse planejamento, então, ele dialoga com diferentes contextos de aprendizagem. A problematização, ela está, como eu falei no começo, entre as estratégias que compõem aí o grupo de estratégias das metodologias ativas. E pensando nisso, ela tem, claro, que alguns princípios que dialogam diretamente com as metodologias ativas. Então, o primeiro ponto aí de reflexão é que a problematização possibilita essa reflexão da realidade. Problematizar é questionar. Então, a todo momento, não é ter uma resposta pronta logo de início ou fazer uma discussão com o grupo para que essa resposta ela seja obtida. É trilhar um caminho que busca esse questionamento o tempo todo. É olhar para a realidade, todos os fatos, os conhecimentos históricos, socialmente construídos, não importa, tendo essa realidade como ponto de partida, distintas camadas, contradições, disputas, tudo isso pode ser problematizado. E é por esse motivo que a estratégia, ela dialoga com todas as áreas do conhecimento, com todos os componentes, porque ela permite um olhar crítico e questionador para tudo aquilo que nós temos estruturalmente já estabelecidos em um currículo. Seja o currículo prioritário, repriorizado, não importa. Eu tenho um compromisso de trabalho com um conjunto de habilidades que estão relacionadas às diferentes áreas do conhecimento, a diferentes componentes curriculares, e as estratégias pensadas ali, elas podem ser problematizadas, porque exatamente ela faz com que o estudante possa olhar para a sua realidade e questionar. E quando ele questiona, ele está construindo conhecimento, ele está desenvolvendo essas aprendizagens que nós falamos que são aprendizagens significativas, aquelas que eu levo para a vida toda. A problematização, então, ela permite que essa realidade, esse contexto, ele seja colocado na roda para ser questionado, possibilita ainda a tomada de decisões, o trabalho em equipe e precisa, claro, de um planejamento para a resolução desse problema. Se não for possível resolver, eu pelo menos desenvolvo a habilidade de planejar caminhos que me mobilizem aí a essa resolução. Para boas problematizações, o que você deve considerar? Então, primeira coisa, fazer boas perguntas. Esse é o ponto principal. A melhor estratégia para uma aula não é dar respostas prontas para as inquietações dos estudantes, mas sim fazer boas perguntas, levando à reflexão. Segundo ponto importante, apresentar visões e recursos diversos sobre um tema. Existem algumas situações reais onde várias possibilidades podem ser praticadas ali para a resolução de um problema. Então,
são caminhos e a escolha desse caminho, ela também é um fator de aprendizagem. Questionar saberes prévios, né? Questionar o senso comum, mas considerando esses conhecimentos prévios como parte do pacote de problematização. Convidar a reflexão através de diferentes estratégias. Então, vou usar o mapa mental, vou usar a matriz de problemas. Não, agora eu vou usar uma roda de conversa. Se eu estiver num contexto remoto, vamos abrir microfones, vamos dialogar sobre o problema. Então, experimentar diferentes estratégias, sempre pensando nesse engajamento. Incentivar a pesquisa, né, como um ponto importante. Mobilizar a resolução de problemas e propor atividades que sejam desafiantes para essa ideia de aprendizagem baseada em problemas. Enquanto o desafio, ele mobilizar, ele despertar o interesse do estudante, mais você vai conseguir contribuir para a construção dessas aprendizagens. Vamos agora pensar então nas etapas, né? Quais são as etapas para que a problematização ela saia do papel? Então, a primeira etapa que nós temos aí é a etapa de observação da realidade. Então, os estudantes, eles observam a realidade em que eles estão inseridos, identificam situações, contextos, fenômenos que representam aí um problema ou um desafio. O objetivo principal dessa etapa é despertar a curiosidade e a capacidade de análise crítica dos estudantes sobre o ambiente, sobre o entorno, o local onde eles estão ali, os seus lugares de vivência. Passei então da observação da realidade para o que nós chamamos de identificação de pontos críticos. Depois que eles observam a realidade, né, eles discutem, eles identificam os aspectos que são mais problemáticos, aquilo que está em situação mais crítica ali na região analisada por eles, e eles vão então destacar os elementos que precisam ser melhor compreendidos, o que eles precisam de fato resolver, priorizando os problemas mais relevantes. É aqui que nós precisamos pensar numa estratégia que crie esse movimento de colaboração. Se estamos todos juntos, é mais fácil chegarmos num consenso. E mesmo assim, o uso desses recursos apoia nessas escolhas, né? Então, a matriz de problemas, ela traz essa possibilidade de olharmos para aquilo que é mais relevante para o grupo, e aí isso se torna o problema central a ser investigado e a ser discutido. Na terceira etapa da teorização, o que os estudantes fazem? Eles vão buscar informações que tragam para eles uma visão de causa e consequência. Só que isso não é baseado apenas em conhecimentos informais. Eles realizam pesquisas, trazem os conhecimentos teóricos alinhados com os conhecimentos prévios deles, para então chegarem numa análise mais apurada de causa e consequência. Então, eles vão construir com isso o embasamento teórico que vai possibilitar uma análise mais aprofundada do problema e a busca por soluções que, de fato, atuem sobre aquele problema, né? Que resolvam a situação. Por isso que é um alinhamento entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos prévios para conseguirem engatar aí uma solução para o problema. Na nossa quarta etapa, as hipóteses de solução, elas são construídas com base na teorização. Então, os estudantes, eles já elaboram aqui possíveis soluções para os problemas identificados. Eles vão precisar pensar na viabilidade, vão precisar pensar nos impactos de cada ação, no tempo e nas pessoas envolvidas. Então, aqui a criatividade deles é colocada em jogo o tempo todo, porque além de criativos, eles precisam construir soluções ou ideias que apoiem na solução desses problemas. Passamos agora para a nossa quinta etapa, a aplicação à realidade.
as soluções propostas precisam ser testadas, né? Precisam ser aplicadas a essa realidade. Isso pode acontecer de forma prática ou de forma simulada, porque dependendo do contexto, nós não temos como praticar, né, o tempo todo algumas propostas, executá-las, né? Então, eu posso trabalhar com protótipos, com simulações, que faça com que eles consigam verificar, então, a eficácia das hipóteses levantadas e, com isso, eles já vão avaliando não só os resultados das soluções, né, que eles trouxeram ali dentro do planejamento deles, eles já começam a refletir sobre os aprendizados que obtiveram ali ao longo do processo, e aí eles já chegam na última etapa, que é a avaliação e reflexão, onde eles vão, então, fazer um movimento de autoavaliação, buscando a melhoria contínua do seu processo de aprendizagem, fortalecendo o conhecimento que foi adquirido por eles. Então, eles têm todo um olhar para o processo e até mesmo replanejamento, caso o problema não tenha sido resolvido totalmente e precise de novas intervenções. E agora que você já ficou por dentro do que é a problematização e quais são as etapas que envolve esse planejamento, eu te convido a adotar e colocar em prática essa metodologia em sua área do conhecimento. Olá, meus colegas de Ciências da Natureza. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre possibilidades de levar a problematização para o dia a dia dos estudantes, aproximando eles de diferentes situações que estão presentes ali no cotidiano e que, com isso, possibilitam a construção de muitas aprendizagens. Então, para conversar a respeito dessas possibilidades e com isso levar aí algumas inspirações que te apoiem no planejamento das aulas, vamos retomar rapidamente as etapas da problematização. Então, tenha sempre em mente que esse passo a passo é o que te ajuda no planejamento dessas situações de aprendizagem. Então, primeiro ponto, a observação da realidade, o mapeamento dos principais pontos críticos, uma teorização para pegar os conhecimentos
teóricos, os conhecimentos do senso comum e estabelecer relações. Chegamos no momento de criar hipóteses, planejar essas hipóteses, aplicar na realidade, se não for possível aplicar diretamente essas hipóteses de solução, podemos trabalhar com a projetificação dessas ideias, com protótipos, com movimentos de ideação, relacionando sempre a teoria com a prática, e fechamos então com a avaliação, com a reflexão, com a ideia de acompanhamento. Para usar essas etapas dentro do nosso planejamento, a gente precisa significar o que e como essas propostas relacionadas à problematização, elas dialogam com a área de ciências da natureza. Então, a primeira coisa, o que, né? O que dialoga, como que a gente faz essa aproximação? A problematização, por si só, ela já traz alguns aspectos que são essenciais para o trabalho com a CNT. Ciências da natureza tem muito do método científico, tem muito da proposta de investigação, ela já traz dentro do seu escopo um conjunto de competências e habilidades que podem ser mobilizadas quando nós usamos a problematização. Trabalhar com ciências da natureza é questionar o tempo todo. Então, nós rompemos com aquela lógica transmissiva de conteúdos que só dão conta de fazer uma cobertura dos elementos essenciais de ciências da natureza e conseguimos, então, mergulhar de forma bem mais aprofundada em objetos de conhecimento que vão dialogando com a vida desses estudantes. E aí todo o processo de construção de aprendizagens, ele se torna mais significativo. E como? O como, é claro que a gente vai trazer aqui a ideia de situações de aprendizagem que são extremamente mobilizadoras e que levem em conta o contexto da rede. Considerar as especificidades dos estudantes, da turma, né? A escola, o entorno da escola, e isso perpassa, né? Tanto movimentos que levam em consideração uma participação ativa de forma presencial, como também pode mobilizar aí importantes aprendizagens no modelo remoto, no modelo híbrido. O importante de todas essas construções é trazer a investigação, o ensino por descoberta, a aproximação daquela ciência do dia a dia. Nós temos elementos da ciência em várias coisas, em quase tudo que nós desenvolvemos. Então, aproximar os estudantes desses contextos. Para trazer as etapas e organizar, né, as ideias da problematização, eu selecionei aqui uma habilidade que está presente no currículo de repriorização da rede. Então, é só para que você possa ter aí uma ideia de como que aquelas etapas relacionadas à problematização, elas se aproximam dessas habilidades. É claro que se houver a possibilidade de um trabalho integrado e dialogando com as outras áreas do conhecimento, com os diversos componentes curriculares, a prática ela fica ainda mais bacana, porque você consegue mostrar para esses estudantes que as coisas se conectam. Então, isso vai ampliando ainda mais esse repertório, tá? Então, aqui foi uma seleção apenas para dialogar com as etapas da problematização e te organizando, né, essas etapas, você conseguir significar elas no seu planejamento, tá? Então, a habilidade que está escolhida aqui, olha só, analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos para promover ações individuais ou coletivas que minimizem essas consequências. A habilidade é algo muito grande, é algo que depende de muitas situações de aprendizagem para ser desenvolvida. Então, quando nós olhamos para a habilidade, ela contempla um conjunto de aprendizagens
ela possibilita uma exploração de diferentes objetos de conhecimento que, no final, eles se conectam para que a habilidade, então, ela possa ser desenvolvida. Olhando para essa habilidade e pensando em todos os desdobramentos que ela pode trazer no trabalho com ciências da natureza, nós vamos olhar para as 3 primeiras etapas da problematização agora. Então, a gente tem lá a observação da realidade, a identificação dos pontos críticos e a teorização. Na observação da realidade, tem uma pergunta que por si só já é problematizadora. Como a estiagem impacta os hábitos e a sobrevivência das espécies que dependem dos rios? Eu trouxe aqui como um exemplo, então você vai se questionar se essa pergunta ela tem uma relação direta com a observação da realidade dos estudantes. E será que pensar sobre a estiagem tem relação com os ciclos biogeoquímicos? Tem relação com os fenômenos naturais? Dialoga com a ideia de impacto das interferências humanas no ambiente e em como isso gera consequências de curto, médio e longo prazo? Então, nesse diálogo, nós já trazemos a habilidade em um aumento, né? Um pouquinho maior para trazer ali um detalhe de como a gente já consegue fazer um desdobramento dela e, ao mesmo tempo, a gente já tem um primeiro passo, que é essa observação da realidade. Avançando aqui para a segunda etapa, a identificação dos pontos críticos. Então, como que nós podemos trazer a identificação desses pontos críticos de forma investigativa e dando continuidade ao trabalho com essa habilidade? Então, eles já buscaram ali, nessa observação, a problemática da estiagem e os impactos dela para os hábitos e para a sobrevivência, nesse caso especificamente das espécies que dependem dos rios, mas é claro que nós sabemos que isso tem outras consequências e aí vai do momento em que você está trabalhando com a sua turma para mediar aí essas observações. Então, na identificação dos pontos críticos, a ideia da investigação ela precisa ficar bem presente. Então, investigar o impacto da seca nos ecossistemas aquáticos e em suas comunidades locais. Então, de que maneira a falta de água nos rios afeta as comunidades humanas que dependem desses recursos para suas atividades diárias? Então, nós temos uma primeira ideia, que é a proposta de investigar a sobrevivência das espécies que dependem dos rios, mas eu também amplio esse olhar na identificação de pontos críticos para que eles percebam que, além das espécies que dependem dos rios, isso gera outras consequências que afetam a comunidade humana também. E eles vão elencando aqui uma lista, né? Podemos criar uma problemateca onde eles vão trazendo esses movimentos de ideação, levantando esses pontos críticos. O que a estiagem pode causar? Né? Quais são as questões mais importantes e mais relevantes relacionadas aos impactos provocados pela estiagem? Chegamos na terceira etapa, então, que é a teorização. Eu já tenho um problema, eu já tenho diferentes ideias de como esse problema afeta o ambiente, as pessoas, a biodiversidade. Então, eu preciso conflitar aquilo que eu investiguei, aquilo que eu imagino, com o conhecimento científico. Então, eu tenho a terceira etapa, que é a teorização. Vou fazer pesquisa, vou fazer estudo orientado. Isso pode acontecer tanto em grupos como de maneira individualizada e depois essas pesquisas elas são compiladas, né, no momento de debate, de discussão, que aí pode acontecer de forma presencial ou não. Podemos ainda mobilizar a construção de esquemas, porque eu já tenho um problema central. Desse problema central, eu tenho vários pontos críticos e para todos esses pontos críticos eu tenho chaves para análise, chaves para essa pesquisa. E aí nós conseguimos avançar da teorização para a próxima etapa aqui,
que é o levantamento de hipóteses para a solução do problema. Nem todo problema tem uma solução imediata, isso precisa ficar bem claro também aí para os estudantes. Mas eu tenho um conjunto de atitudes que podem apoiar na resolução desse problema ou pelo menos minimizar os impactos causados por ele. Então, continuando nessa análise, quais são as estratégias adotadas pelas comunidades para mitigar os efeitos da estiagem, proteger os recursos hídricos, beneficiar a biodiversidade? Essas estratégias, elas são, então, comparadas e complementadas com tudo aquilo que nós já temos de dado científico. Não necessariamente essas estratégias, elas surgem do local onde os estudantes estão inseridos. Por isso que a pesquisa no momento anterior, ela é tão importante. A partir dessa pesquisa, eles vão ampliar o olhar deles e eles conseguem, inclusive, analisar estratégias de outras comunidades, de outros lugares do mundo que podem ter enfrentado o mesmo problema. Passamos, então, para a nossa próxima etapa, que é a aplicação à realidade. Como eu vou enfrentar esses desafios? Já temos aí um conjunto de informações que agora vão passar por um movimento de transposição para a realidade dos estudantes. Vai resolver o problema? Não necessariamente, mas eu consigo ter aqui uma força no planejamento para que essas ações elas possam se materializar então em práticas. Esse é um movimento muito bacana que a problematização em ciências da natureza oportuniza. Você conseguir ter toda essa ideia, que tem muito do método científico no meio, né? E levar essa ideia para situações reais. Então, se for possível essa prática de imediato, é muito interessante e amplia ainda mais. Se não é possível, vamos fazer esse movimento de transposição pensando nas possibilidades de aplicação dessas questões, dessas soluções na realidade. Pode ser que nesse momento os próprios estudantes percebam que algumas estratégias que foram levantadas na etapa anterior, elas não sejam praticáveis no contexto onde eles estão. Isso também é aprendizagem, então potencialize essas descobertas, não descarte nenhuma delas, mas questione, problematize. Lembre que na parte que foi apresentada para você, como organizar, né, como ter boas problematizações, um ponto de destaque foi exatamente elaborar boas perguntas. Nós não temos respostas prontas, mas temos boas perguntas que podem instigar a turma nessas investigações e nessa transposição. Quando nós olhamos um roteiro de laboratório pré-estabelecido, precisamos ter clareza que nem sempre a resposta correta, o experimento perfeito é a melhor resposta. Quando um experimento, o resultado desse experimento, ele não dá certo, é uma excelente oportunidade de questionar, de ampliar e de olhar para todas as variáveis que foram inseridas naquele procedimento e que fizeram com que o resultado final fosse diferente. Quando nós abrimos essas percepções, né, ampliamos essa nossa lente de observação, nós conseguimos mediar a construção de aprendizagens desses estudantes para diferentes propostas e a problematização é uma delas. Chegamos então na nossa última etapa, avaliação e reflexão. Um movimento de metacognição que é bem bacana. O que eu descobri? O que eu ainda tenho dúvidas? Como eu posso ampliar meus conhecimentos? Será que a partir de todas essas questões, novos problemas surgiram? Novas propostas investigativas estão presentes agora na trajetória dos estudantes e com isso conduzem aí para novas problematizações? Não é uma proposta linear. São etapas
que se retroalimentam dentro dessas discussões. Então, a partir dessas descobertas, novas problematizações, outro momento de observação da realidade, de levantamento de pontos críticos, e nós vamos com isso trabalhando a construção de aprendizagens que são cada vez mais significativas e aproximam esses jovens dos seus contextos, da sua realidade. É um fazer ciência do dia a dia e eu tenho certeza que muitas descobertas interessantes vão fazer parte aí dessas situações de aprendizagens. Nos vemos em outra oportunidade. Agora que você já se inspirou com uma proposta de problematização relacionada à sua área do conhecimento, chegou o momento de sistematizarmos as principais reflexões que foram compartilhadas na videoaula de hoje. E para começar, considere sempre que a problematização é uma abordagem pedagógica que estimula o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Ela inclui um trabalho de colaboração, cooperação e precisa ser pensada para o desenvolvimento de atividades que envolvam diferentes contextos de aprendizagem. O seu ponto de partida é sempre um problema real, algo que desafia os estudantes na busca por soluções que possam ser praticadas para resolver o problema, mitigar os seus danos ou, ao menos, organizar, planejar ações que apoiem o caminhar deles em prol desses objetivos. Quando falamos em problematização, temos alguns pontos importantes para serem considerados. Entre eles, fazer boas perguntas. Essas perguntas, elas vão mobilizando, instigando os estudantes a desejarem buscar essas respostas. Essas respostas, claro, elas não estão apenas pautadas no conhecimento científico, como também podem ser conflitadas com aqueles questionamentos, com aqueles saberes que já estão no repertório dos estudantes, que já estão presentes ali no senso comum. Para que esse conflito de ideias, que é extremamente construtivo, ele possa acontecer, é importante utilizarmos diferentes recursos e estratégias que convidem os estudantes para a reflexão. Incentive a pesquisa, mobilize essa resolução de problemas e, é claro, tenha sempre atividades, situações de aprendizagens que sejam desafiantes para isso. Nas etapas, começamos então com um diagnóstico que propicia a observação da realidade, seguimos para a identificação dos pontos críticos, com uma grande tempestade de ideias, com possíveis soluções, onde os estudantes também resgatam os seus conhecimentos prévios já para se envolverem na resolução desse problema. Avançamos para a teorização, onde esses conhecimentos eles são agregados ou conflitados com o que nós já temos constituído enquanto conhecimento científico. E partimos para as hipóteses, onde um conjunto de hipóteses para a solução desse problema é organizada, elas vão trazendo ali ideias que vão juntando todos esses conhecimentos, que agregam esse conjunto de saberes e aprendizagens para chegarem na quarta etapa, onde nós temos então a aplicação à realidade. Não é possível colocar isso em prática no momento? Não tem problema. A ideia é que eles possam fazer uma transposição dessas soluções para cenários reais, que faça com que esse enfrentamento do problema ele seja possível. Os estudantes vão se sentindo seguros ao longo de toda a jornada de aprendizagem, desenvolvendo um conjunto de competências e habilidades que faz com que eles se tornem, então,
preparados para que esses enfrentamentos, quando acontecerem de forma mais próxima e mais prática, ele seja possível. Fechamos com a avaliação e a reflexão. O que deu certo, o que precisa ser melhorado, o problema vai ser resolvido com a estratégia que nós escolhemos ou é necessário replanejar alguma ação para que tudo isso se torne ainda mais próximo de ser resolvido com aprendizagens significativas sendo construídas. Então, esperamos que com essas reflexões você tenha agora ferramentas indispensáveis para planejar boas aulas que usem a problematização como estratégia metodológica. Nós ficamos por aqui, nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!